Bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, vamos receber aqui nosso amigo, parceiro aqui do programa, Cassiá Carpes, vereador em Porto Alegre, ex-deputado, ex-jogador do grande Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Cassiá que tem uma experiência não só... Nosso time, né? O Cassiá que tem uma experiência não só na área do futebol, foi treinador de futebol também, mas na área política, deputado, vereador. E, aliás, quando a gente fala em políticos... 5 mandatos. Quando a gente fala em políticos, até porque nós estamos em ano de eleições para presidente, governadores, deputados federais e estaduais, é preciso sempre alertar o seguinte: a gente tem que ver quem a gente vai colocar lá para nos representar. Na Câmara Federal, no Senado, nos governos estaduais, nas assembleias e na presidência da República. Porque a classe política hoje está muito desacreditada, ela vem num crescendo de descrédito junto à população. Só que entre os políticos existem aqueles que são pessoas boas, pessoas que têm boas intenções, têm projetos, querem nos representar de maneira digna e honrada, fazendo com que o seu mandato seja feito em prol de coisas boas para as suas comunidades. Então tem que ter muito ciente, né, estar muito ciente dessas coisas e escolher os melhores. E aqui estamos diante de um parlamentar também que, ao longo da sua vida, tem uma tradição e, sobretudo, um patrimônio de moral e ética que deveria ser exemplo para todos. Mas, de qualquer maneira, Cassiá, eu queria, antes de mais nada, antes de nós conversarmos sobre a cidade, enfim, porque a Câmara de Vereadores, tudo passa pela Câmara de Vereadores em relação à cidade de Porto Alegre. E como é que tu está vendo aí esse processo eleitoral agora em outubro? Bom, quanto ao eleitoral, eu acho que, em primeiro lugar, não sou candidato a nada. É bom dizer. Claro, né? Claro. Assim, é por isso que nós podemos falar sobre... Nem estaria aqui se fosse candidato. Mas a pessoa não vai encontrar um candidato perfeito. Por isso que, dentro dessa lógica, as categorias, de um tempo para cá, começaram a lançar candidaturas para representar o seu nicho. Tá? Então, o cidadão que não pertence à categoria, que é a maioria, e que quer um bom político, ele não fica analisando algumas votações de plenário, que pode, às vezes, errar, mas acerta ali. Não, esse não é o conteúdo principal. O importante é se esse parlamentar tem caráter, se ele é limpo, né? Se ele não tem corrupção, da onde que veio, o que quer da política, se quiser enriquecer. Não é na política, porque na política só se roubar. Tá? É o que acontece com alguns aí, e não são maiorias, mas é que se divulga demais. Tá? Então, procurar saber de onde que veio, o que quer da política, né? O que ele fez na vida, quais são as posições, porque às vezes o político, como nós estamos aqui, muitos não se manifestam, e aí que está o perigo. Ao não se manifestar, ele não prova, ele não diz o que quer da política e o que gostaria de fazer na política. Então, em primeiro lugar, independente de projetos, porque projetos e leis, esse país faz de 5 a 7 leis por dia e não são cumpridas, não são principalmente regulamentadas, seja municipal, estadual ou federal. Portanto, não é esse o contexto. É se ele tem a integridade, ele é transparente, o candidato. Tá? Nós vamos passar novamente por uma campanha onde a ficção vai dominar novamente. Tá? Os de propaganda que fazem o programa político, quando na realidade quem tem que fazer o programa político é o partido e é o candidato. Principalmente o candidato, se ele é de executivo, assumir o que ele vai fazer. E vocês, da imprensa, né, têm que questionar, né, ver o que vai fazer da segurança, da saúde, tem que afirmar, tem que ficar gravado. O que acontece é que vai realmente para o TRE um plano de governo, mas aquilo ali é muito pífio em relação à sociedade, o que ela quer. Então, me parece que o eleitor, se quiser, não vai encontrar um salvador da pátria. Mas ele pode muito bem... que seja assim, né? Que não tenha nenhum salvador da pátria, né? Exato. Ele tem que saber, sim, qual a realidade daquele candidato. O que ele quer, de onde ele veio, o que ele quer da política. Claro. Se ele, na sua atividade lá... Porque as pessoas acham que o político nasce político. Não. Ele vem da sociedade. Tem uma trajetória toda, né? Exato. Ele vem da sociedade. O que o Cassiá fez, o que ele sempre gostou... Se tu passa 40 anos vendo a entrevista de uma pessoa, tu sabe, o pior político é aquele que não se manifesta, que não dá opinião. Esse se esconde, faz o conluio, faz o conchavo e passa para a sociedade como um bom político. Esse é o pior político. O Cassiá colocou uma coisa assim que realmente é uma coisa que não precisava a gente ver no candidato a um cargo político, ou seja, a questão da ética e da moralidade.
a vida pregressa dele. Mas como a situação está tão complicada hoje, né? É verdade. Quer dizer, nós temos que... quer dizer, isso aí deveria ser algum requisito natural do candidato. Quer dizer, eu vou exercer um cargo público, eu tenho que ter a minha vida limpa. Mas não, hoje, eu diria que... Mas a maioria dos candidatos, essa é a verdade, ela tem ficha suja. Como um que está lá preso... Reafirmando, ele vem da sociedade. Ele vem da sociedade. O que ele fazia na sociedade, por que ele quer político? Porque hoje em dia até o traficante vai ser candidato. Com certeza. E vai se eleger. E a sociedade é tão hipócrita que tem um camarada que está preso, foi julgado por todas as vias, todos os recursos que apresentou foram perdidos, ele roubou o país, destruiu o país, e parte da sociedade quer que ele volte para ser presidente. Aqui dá um detalhe, quer ver? Se você aí, por exemplo, está até aqui de aumento de impostos, e quer saber, por exemplo, na última vez na Assembleia, por que o Rio Grande do Sul pulou de 25% para 30% do valor da gasolina, que é o ICMS. ICMS na gasolina. Vai lá na Assembleia, entra os anais da Assembleia, vê quem é que votou. A votação foi sinistra, 27-26. Teve um ex-deputado cassado que foi comprado, e automaticamente deu 27-26. Por isso que a nossa gasolina aqui é mais cara do que em Santa Catarina. É uma das terceiras mais caras do Brasil. Então, automaticamente, é isso que o cidadão tem que procurar. Vai nos anais da Assembleia e procura o que fez. Se ele foi presidente de comissão, se ele foi presidente da Assembleia, vice-presidente, o que ele fez lá e que tipo de projeto. Não a quantidade que ele fez, mas, por exemplo, como ele votou o aumento de impostos. Tem gente que comandava na Assembleia, por exemplo, uma comissão contra aumento de impostos, e quando veio o aumento de impostos, votou a favor do aumento de impostos. Então, essa é a incoerência que o cidadão tem que saber. Outra coisa, Cassiá, na verdade, o Cassiá é vereador aqui em Porto Alegre, nós sabemos que muitos projetos que... As pessoas muitas vezes têm aspirações aqui na cidade, sonhos, né? Eu sou do interior do estado, adoro Porto Alegre, amo Porto Alegre, que é a minha terra de adoção, quer dizer, a minha opção é Porto Alegre, desde 1967, e Porto Alegre, claro, evoluiu muito de lá para cá, mas a questão urbana da cidade não é a questão só de Porto Alegre. Essa desordem urbana provoca muitos problemas. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos muitos projetos que ficaram anos e anos para serem colocados em prática e sempre eles acabavam tendo problemas de aprovação, por uma certa ideologia, e uma série de facções e tal, que impediam o desenvolvimento da cidade. Mas veja bem, hoje nós temos aí a Orla do Guaíba, mais de 50 mil pessoas fim de semana visitando, quer dizer, a cidade está se reencontrando com o seu rio e com a sua orla. Que maravilha, né, Cassiá? Que Porto Alegre hoje tem um cartão postal de visita, quer dizer, nós não tínhamos até isso aí, até agora, não tínhamos um cartão postal que passamos a ter agora. Eu acho que o cidadão tem que também vigiar o seguinte, a Câmara hoje, e o problema da cidade não está na Câmara, o problema da cidade hoje ela está no Executivo. São coisas diferentes. O Executivo não tem nada que massacrar o Legislativo. O Legislativo é fiscalizador. Portanto, lá acontece a lei quando não acontece. A prova está que o prefeito pode vetar. Aí ela volta para a Câmara para derrubar o veto. Aí tem que ter mais consistência ainda. Tem que ter 19 votos dos 36 para derrubar o veto. Mas a Câmara ela mais ajuda do que atrapalha. Só que o seguinte, a Câmara ela tem a obrigação de prestar conta para o cidadão, porque são 36 vereadores, e não deixar o prefeito fazer certas coisas que também pode ser ruim para a cidade. Hoje o problema não está na Câmara. A Câmara aprova o que dá e não aprova o que pode dar uma carta branca para o prefeito. Ninguém pode dar carta branca para prefeito. Para ninguém. Para ninguém. Ou seja, pode ser bom hoje, mas pode ser muito ruim para o futuro. Aumento de IPTU. Pode ser muito bom na primeira parcela, agora no início do ano que vem. E bom não vai ser. Mas depois ele é progressivo. E aí, quando chegou a carnezinho na casa dos senhores ou das senhoras, quem é que vai pagar? Esses vereadores desgraçados aumentaram o meu IPTU, porque é na Câmara que é aumentado, embora seja responsabilidade do prefeito. Mas por isso nós somos fiscalizador. Se nós aprovar, a responsabilidade já passa a ser nossa, não mais do prefeito. Cassiá, tem um projeto lá... Então, o IPTU tem que ter muito cuidado. Claro. O que faltou foi a habilidade. Se tu tem quase 20 anos de defasagem, por que tu não pode recuperar gradativamente em bastante tempo também? É o que aconteceu com a passagem do Transurb, porque o Transurb passou, não sei, quase 10 anos sem ser reajustado, e de repente veio um reajustamento de 300%. Exatamente. Então, eu tenho certeza absoluta, porque eu penso assim. Se o governo Marcelo pensasse, eu vou recuperar em 10 anos, em 8 anos,
e colocasse um percentual razoável cada ano, ele passaria tranquilo, como já devia ter passado ano passado. Só que aí a intransigência, né, o conflito, o confronto, fez com que o Executivo perdesse essa oportunidade. Agora quer fazer um progressivo, onde o cidadão não sabe o que será daqui a 2, 3, 4, 5 anos, quanto será o percentual do seu aumento IPTU. E isso que o Cassiano está falando aí também se aplica em termos federais, né? Quer dizer, a questão da Previdência Social, que não foi aprovada porque é uma coisa muito impactante num determinado momento, quer dizer, de uma só vez, e tem que ser uma coisa progressiva mesmo. Mas, Cassiano, há um movimento lá na Câmara... O ruim na política, ou tu tem maioria e atropela, e também é ruim, porque acaba passando muita coisa que não deveria passar, e aí quando tu tem dois poderes independentes que devem ser sempre, e um se contrapõe ao outro, no bom sentido, para equilibrar, aí não há acordo. Claro. Aí é que tem que ver a capacidade do parlamentar e do prefeito. Há uma movimentação lá na Câmara de votar o impeachment do prefeito. Qual é a perspectiva? Não tem nenhuma possibilidade. Não tem voto, não é momento e há razão para isso, há causas para isso? Não há razão. Não há. Ele tem um nível, um percentual X que não atingiu aquele percentual que foi passado a Carris, não vejo nenhuma possibilidade, isso fica mais no discurso, desgasta o prefeito, porque já é a segunda vez, e automaticamente em seguida virão outras. Acontece que a má administração que ele está fazendo, isso propicia o cidadão, ou qualquer cidadão, e até os órgãos, as instituições, a propor isso. É a fragilidade do Executivo, tá? Automaticamente. Mas não vejo nenhuma possibilidade, embora haverá muito discurso, porque isso é normal, lá é para o debate. E está falando aqui um vereador que tem o vice-prefeito da prefeitura, mas que não quer dizer que eu vá concordar com tudo. Claro, eu sou vereador, eu não sou vice-prefeito nem prefeito. Eu tenho que fiscalizar. A cidade que está aí não é a cidade que eu quero. Ela está abandonada. Com certeza. Para mim, o meu partido devia devolver 50% dos CCs. Quero aproveitar a oportunidade aqui. Foi proposta minha de que o valor que sobra da Câmara no final do ano fosse devolvido agora. O prefeito não aceitou. E era para duas coisas, para tapar os buracos da cidade e tirar as pessoas debaixo dos viadutos, etc, etc. Quer dizer, não aceitou. E essa Quer dizer, parece que deixa pior do que é melhor assim. Isso, aliás, deveria ser feito também com o judiciário, em termos estaduais, judiciário, legislativo, quando há sobra de coisa... Devolve antecipadamente, é isso que eu quis fazer. Com relação aos buracos nas ruas, agora estão grandes as queixas sobre os buracos nas calçadas, mas é claro, não tem mais lugar nas ruas, então estão subindo para as calçadas. E são duas coisas bem diferentes, é bom dizer aqui. A rua é a responsabilidade da prefeitura. A calçada é do morador, exceto quando for do DEP, do DEMAI, os órgãos da prefeitura. Mas quando tiver uma praça, aí também é público, né? Mas ao redor de uma praça, aí é público também. Isso acontece aí. Calçada e praça é da prefeitura. Cassiano, qual é a tua expectativa para a economia, assim, para finalizar a nossa entrevista, para esse ano? Eu vejo muita dificuldade porque a fragilidade política, por mais que nós queiramos desvincular a política da economia ou a economia da política, nós estamos num regime presidencialista, onde tem eleição, é a pior eleição possível, o cidadão está perdido, devem te atacar, devem atacar todos nós, eu me pergunto na rua, Cassiano, quem é que eu vou votar? Quem são os candidatos? Está todo mundo perdido. É a pior eleição. Haverá uma quantidade enorme de votos nulos e brancos, isso mostra que o pessoal está desiludido e automaticamente isso cria também um aspecto muito negativo, em todos os aspectos, principalmente na economia. Aí quando o homem da economia diz que é candidato e está mal, é porque a coisa está muito ruim mesmo. É verdade. Então eu vejo a situação dramática, né? Nós atravessamos o pior momento de credibilidade política e isso afeta a economia do país. Bom, aproveitando aqui para finalizar a entrevista com o Cassiano, ele falou que nós temos aí a criação de 7 leis por dia, é isso aí, né? Em torno de 5 a 7 leis por dia no Brasil, que a maioria não é regulamentada e nem aplicada. Tem um escritor chamado Montesquieu, ele fez um dos livros famosos, que é O Espírito das Leis, e ele dizia assim que não interessava ele, quando visitava os países, quantas leis existem, se poucas ou muitas, mas se as leis estariam sendo aplicadas e bem aplicadas. Isso aqui deveria acontecer. E o cidadão, às vezes, iludido, gosta de façam leis. Não é a quantidade de leis, é o executivo, é a aplicação da parlamentar, o nosso sistema que tem que melhorar, para melhorar para o cidadão. E o cidadão se convencer de que ninguém é salvador da pátria. Não existe salvador da pátria. Ele pode ser bom num aspecto, mas vai ter dificuldade no outro. O cidadão, quando votar, tem que votar na pessoa. Para que essa pessoa tenha bom caráter, transparência,
tenha a capacidade de discernir o que é o certo e o que é errado. O político tem que ter a coragem de dizer não. Tá certo. Mas para a política, quem diz não é muito mal visto. Ou seja, tem que dizer sim, sim, conchavo, conluio. Isso tem que acabar. Cassia, para terminar, diz que no Brasil nós esse ano teríamos um hexa. O Brasil não foi hexacampeão na Copa, mas o Grêmio pode ser. Na Copa do Brasil. O futebol é meio parecido, né? Às vezes parece que está fácil e dá tudo errado. Né? Mas o Grêmio já conquistou uns bons títulos aí, eu acho que o Internacional melhorou. Nós temos que torcer, eu acho que quando o futebol gaúcho está bem, dá autoestima também. O futebol tem uma camada, vamos dizer que a camada do futebol atinge aí 20%, 30% que são fanáticos, o resto é torcedor de última hora, né? Mas isso são 30% que compra, que vive, que tem lazer, que viaja, ou seja, e quando o seu time está bem, ele também está bem. E isso é bom para a economia também. Tá certo, que os dois estejam muito bem, então, né? Obrigado, Cassia, um grande abraço. Saúde. Até a próxima. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Até lá.